Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai tratar dentro da playlist de merchandising a questão da exibe-técnica, tá? Para isso a gente vai dividir a aula em dois momentos, para ela não ficar muito grande e muito cansativa. Nessa primeira parte a gente vai trabalhar um pouco da importância da sinalização, da comunicação dentro do ponto de venda e também explicar para vocês, afinal de contas, o que é isso, né? O que significa exibe-técnica. E na parte 2 a gente vai falar algumas técnicas de exposição de produtos, tá? Então acompanhem comigo esta videoaula. Como eu disse, a comunicação dentro do ponto de venda é fundamental. Mais do que simplesmente agilizar as compras, o objetivo da sinalização é fazer com que o cliente sinta que domina o espaço físico, gerando familiaridade com o ambiente e tornando a compra bem mais tranquila. Quando a gente chega num determinado ponto de venda e tem dificuldade de encontrar os produtos, possivelmente há um problema ali com a comunicação, com a sinalização dentro daquele lugar. Então, quando tudo está bem sinalizado, há um processo legal, bacana de comunicação interna, o cliente ele não só encontrar esses produtos com facilidade, mas também vai tornar aquela compra bem mais tranquila. Aqui eu coloquei para vocês duas imagens da importância da sinalização. Na primeira, olha só, a questão da categoria hortifruti. Então, é uma placa que foi colocada num local e de uma certa forma que a metros de distância o cliente vai ver. E vendo a placa, ele sabe aonde que ele vai encontrar o que ele está procurando. Então, por exemplo, se ele deseja comprar frutas, quando ele vê o painel, né, bem grande lá, hortifruti, ele sabe que está naquele local, então ele vai naquela direção. Então, agiliza e facilita bastante. Além disso, né, nós temos também as placas aéreas, como está aí nessa segunda imagem, sinalizando aonde você encontra, por exemplo, arroz, farináceo, enlatado, achocolatado. Ou seja, a cada corredor você aponta os itens que o cliente vai encontrar se ele entrar ali naquela rua, digamos assim, né? Além de você trabalhar a comunicação, a sinalização dentro da loja, do ponto de venda como um todo, é interessante você também fazer esse processo localmente, ou seja, na disposição do próprio produto na gôndola. Nessa primeira imagem, então, a gente tem a exposição da balinha fine através de uma tira strip, fazendo uma técnica que vocês vão conhecer na segunda aula, que é a cross merchandising. Então, ela foi colocada ali estrategicamente para fazer uma associação com o salgadinho que está ali, né, no ponto natural, naquela gôndola atrás da balinha. Então, esse processo, quando você utiliza não só técnicas de exposição, como nesse caso aqui que eu dei de exemplo, que é o cross merchandising, mas também cartazes, faixas de gôndola, sinalizações de preço, isso é muito importante, né? Na segunda imagem, a gente vê novamente a questão das placas aéreas, né? Sinalizando as categorias. Então, ajuda demais, facilita e muito. Nesta outra imagem, a gente vê a utilização de stopper, que é esse tipo de material de ponto de venda que vocês estão conseguindo perceber aí nessa imagem. Ele acaba delimitando aonde que o produto está na gôndola. Ele traz grande visibilidade e destaque para o produto que está naquela gôndola. Então, como eu disse para vocês, não é só a questão da sinalização, da comunicação dentro do ponto de venda, de uma maneira geral, que é importante, mas é legal também você desenvolver nos locais onde os produtos estão dispostos. Então, pessoal, afinal de contas, o que é exibe-técnica? Então, a gente ouve muito essa expressão para quem trabalha com visual merchandising ou merchandising de ponto de venda. Então, vamos responder essa pergunta? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui diversas imagens, a gente vai passando cada uma delas e vocês vão vendo a utilização da aplicação da exibe-técnica. Então, aqui a gente tem diversas pilhas formando ilhas dentro do ponto de venda. Aqui a exposição através de cores, né? Uma exposição verticalizada que eu vou explicar também na parte 2 dessa aula. Utilização de manequins, de balcões, sinalização de preço, enfim. Nessa outra imagem a gente tem aqui a montagem, né, de uma estrutura
onde a gente destaca um produto e uma marca, que no caso Maggi. Olha só, formando uma espécie de castelo, né? Então aqui é um ponto extra que foi montado provavelmente pelo representante da Maggi dentro desse ponto de venda. A mesma coisa aqui a gente vê então a criação desse ponto extra perto dos freezers ali. Com o próprio produto, a empresa montou uma árvore de Natal. E o legal, olha só, ela vai dar destaque, ela vai chamar atenção, mas o produto está sendo exposto abaixo dela. Então, quer dizer, o cliente ele não vai ficar ali inseguro ou receoso de tentar pegar o produto com medo de desmontar toda a estrutura, né, que foi montada. Não, muito pelo contrário. Então, a empresa ela montou uma estrutura para chamar atenção, mas também deixou o produto de fácil acesso. Olha esse que legal, é como se o macarrão tivesse, né, de verdade ali, né, sendo despejado em cima do produto. Aqui a gente vê a utilização de várias técnicas, de vários materiais sendo utilizados, sinalização de preço. Possivelmente para montar a base dessa pilha a gente utilizou pallets. Eu já apresentei os pallets, né, e a função deles aqui em algumas das nossas aulas. Então é bastante interessante porque uma estrutura como essa chama muito a atenção de quem está lá, né, dentro do ponto de venda. Nessa outra imagem, a gente vê que a empresa utilizou o próprio produto para criar uma espécie de um carrinho, né? Olha como que fica legal, como que fica interessante. Também sinalizado, né, questão de preço, com a estrutura de base, dando suporte para a pilha, né, a marca bem destacada, que no caso Tang. Então a gente consegue ver assim os pressupostos da exibitécnica também nesta imagem. E por fim a gente tem essa outra, né, aqui já uma pilha bem maior. Olha, a gente consegue ver um consumidor ali do lado, então a gente tem uma noção. É como se fosse um caminhão que tivesse, né, dentro do ponto de venda. Olha que criativo. E assim, ele foi trabalhado de uma maneira não só criativa, mas também, olha só, dando todo um destaque para o produto, para a marca. Então ficou bem legal, né? Bem criativo. Então eu pergunto para vocês, o que essas imagens têm em comum? O que vocês acham? Para eu responder essa pergunta, eu trouxe o conceito de exibitécnica para vocês. Então, olha só, é a principal ferramenta do merchandising, pois visibilidade cria vendas. Ou seja, é a exposição de produtos bem planejada e bem feita para chamar a atenção dos consumidores e impulsioná-los à compra. Ou seja, mercadoria não exposta não se vende. Então, a ideia aqui é você dar visibilidade ao produto, à marca, né, através da utilização de técnicas e, com isso, você, tendo a atenção do consumidor, possivelmente, você pode efetuar uma venda. Porque tudo que é visto pode ser comprado. Nós temos dois tipos de exposição e ambientação de linhas. A primeira é a ambientação interna e ela serve para a gente informar, seduzir, aclimatar o consumidor que já está predisposto a comprar. Já a exposição externa é o contrário. O cliente não está dentro da sua loja ainda, mas a função dela é justamente essa, é atrair o cliente, atrair o consumidor para dentro da loja. Então, para a gente entender esses dois conceitos, eu também trouxe algumas imagens para mostrar para vocês. Nessa primeira imagem, então, a gente vê aqui uma ambientação interna com iluminação adequada, móveis, utilização de cores. A gente consegue ver toda uma harmonia, né, na organização e no layout dessa loja. Assim como também a gente consegue ver nessa segunda imagem. Olha só, aqui no caso uma loja infantil, né, tem não só a questão do piso trabalhado, as paredes, né, com os expositores, com araras, provadores, também a questão da iluminação, das cores. Então, tudo isso a gente falou em atmosfera de compra e layout de loja, que é uma aula antes desta. Então, é só voltar uma aula aí no canal que vocês assistem um pouco sobre essa ideia de atmosfera de compra, né? Da importância de se trabalhar o layout de loja. Aqui, no caso, um supermercado, né? A gente vê que a iluminação agora um pouco mais diferenciada, mais amarelada, mais quente, né? Um ambiente mais arejado, mais amplo, trabalhando a questão da sinalização bem destacada dos preços, da utilização de gôndolas, o piso também é interessante a gente trabalhar.
Já aqui nessa imagem a gente tem a exposição externa. Olha como que fica convidativo uma fachada de loja como essa. Para quem é fã da Disney, ao ver o personagem mais famoso da marca te recebendo na entrada da loja, atiça qualquer curiosidade, seja de adulto ou de criança. Então, olha, com blocos, né? A gente vê ali como que foi montada uma estrutura bem grande, bem chamativa, porque tem uma consumidora passando aí na frente, a gente tem essa noção, né? Utilização de cores, né? Então fica bem legal. Essa outra loja, né, através de uma vitrine de esquina, olha, bem iluminada, bem trabalhada, com a marca bem destacada acima. Então a gente tem aí uma loja extremamente convidativa em termos de aspectos de layout, de merchandising, de exibitécnica, né, aonde realmente cumpre a função de atrair o cliente para entrar na loja. Essa aqui, possivelmente, ela deve ter desenvolvido essa estrutura em um momento temático. Pode ser, por exemplo, o Dia dos Namorados ou o Dia das Mães, né? Enfim, forma um coração floral, cheio de flores, né? Bem na entrada da loja. Então, para quem está passando, fica extremamente convidativo, harmonioso, traz a utilização de flora de maneira geral, né? Traz esse aconchego, né? Traz um clima muito mais agradável. E aqui a gente tem também uma vitrine de uma livraria, onde a própria vitrine tem o formato de um livro aberto. Olha que legal! Quais as vantagens de uma exposição bem feita? Bom, a gente tem aqui 3 prismas, 3 visões. Na visão do consumidor, não só facilita a nossa compra, economiza nosso tempo e faz lembrar do que a gente precisa. Esse faz lembrar do que a gente precisa é porque a exibitécnica trabalha a questão do gerenciamento de categorias, que também vai ser ressaltado na parte 2 dessa aula. Mas a título mesmo, só para vocês terem uma ideia do que significa isso, é como se a gente estivesse contando uma história, sabe? Ao andar pelos corredores, ao ver a disposição dos produtos, a gente vai lembrando se tem ou não tem nas nossas residências. A própria organização dos produtos nos auxiliam no momento da compra, ao lembrar do que a gente realmente precisa e acabou esquecendo ali de colocar na nossa listinha. Também temos a visão para o varejista. Não só cria fidelidade, atrai novos públicos, aumenta a lucratividade e valoriza o espaço que ele tem na loja dele. Então, é extremamente também vantajoso trabalhar com essas técnicas para quem está ali frente a frente com o consumidor, que nesse caso aqui é o varejo. E qual a vantagem para o fornecedor? Quem está mais atrás, né? Um contato mais indireto com o consumidor. Aumenta a rotatividade dos produtos, por quê? Porque uma coisa leva a outra. Se facilita a compra para o consumidor, porque a gente ganha tempo e aí, consequentemente, aumenta o giro para o varejista, o resultado disso, o reflexo disso, é também o aumento das compras do varejo com seus fornecedores. Então, aumenta a rotatividade dos produtos, cria fidelidade do produto à marca, porque se está saindo bem, se está vendendo bem, ele volta a comprar, né? E bloqueia as atividades da concorrência, justamente por essa questão de fidelização. Então, a gente consegue ver aí nesse parâmetro que a exibitécnica, ela não é favorável apenas para o varejo, para quem está ali no comércio, frente a frente com o consumidor, mas é bom não só também para a gente, mas também para os fornecedores desse varejo. Nós temos, então, 2 tipos de exposição e ambientação dos produtos dentro da loja. A gente pode desenvolver uma exposição mais promocional e cenográfica ou uma exposição mais institucional. Então, vamos conhecer cada uma delas. Quando eu faço uma exposição e ambientação de linhas mais promocional e cenográfica, significa que eu estou querendo aumentar o giro de um determinado produto ou de uma linha de produtos ou até mesmo de categorias inteiras. É o que está representado, por exemplo, nessa imagem. Aqui eu quero dar uma maior rotatividade a bronzeadores, protetores solares, enfim. Possivelmente aqui é uma decoração de verão e aí aproveitando o calor, enfim, todo um ambiente já propício, a empresa aproveita aquilo para desenvolver uma exibitécnica para dar rotatividade a esses produtos que vendem muito bem nessas épocas do ano.
Aqui a gente também tem uma outra ideia de exibição. Quando a marca Haider fez ali vários displays, vários dispositivos dentro da loja, informando uma promoção. Promoção, curtição, novo Haider, né? Então, assim, vocês podem ver que não é só num ponto específico, mas uma marca em si, aqui nesse caso, através de uma promoção de vendas, está sendo trabalhada, né? E não apenas um único produto. É muito comum dentro de lojas que trabalham com eletrônicos, eletrodomésticos, enfim, esses magazines de maneira geral, trabalharem com lojas conceito dentro da própria loja. Ou seja, elas criam certos cenários que facilitam o entendimento do consumidor sobre aquilo que ele está procurando, aquilo que ele está desejando. Então, por exemplo, eu preciso de comprar um armário de cozinha. Quando eles montam esse cenário de cozinha, colocando não só o armário, no qual é o meu objeto de desejo, mas também ali o fogão onde ele ficaria, o sugar, micro-ondas, a gente consegue ter uma ideia mais materializada do que a gente está desejando. E isso atiça muito mais a nossa vontade por comprar. A mesma ideia pode ser utilizada também com a questão da montagem de móveis para quarto, né, utensílios, acessórios. A gente consegue ter uma ideia de como que ficaria, por exemplo, aquela cama, né, lá na sua casa, ou aqueles quadros que você tem intenção de comprar, ou aquela luminária, ou aquele criado mudo, enfim. Quando o varejista tem a possibilidade de usar esse recurso, então é muito interessante porque ajuda e muito na hora de vender. Já a ambientação institucional é aquela que geralmente é utilizada para criar um clima e cativar a simpatia dos clientes. O benefício em si não é sobre uma marca de um produto ou de uma ideia específica. Aqui nesse caso é a loja toda, a nível institucional, sendo trabalhada. Então, a gente utiliza muito essa ideia em épocas mais temáticas do comércio, como, por exemplo, o Natal, o Dia dos Namorados, o Dia das Mães, o Dia das Crianças. Se você tem uma loja e a temática vai de encontro ao seu público, então é interessante você trabalhando todo o seu ponto de venda para deixar esse cenário, a sua loja, né, num clima mais favorável à compra. Nesse caso aí, a gente tem uma imagem de uma loja que foi toda decorada para o Natal. A gente tem aqui, ó, mais outras duas. Nesse caso aqui, de um shopping, né, onde foi montada uma árvore gigante. Então, é um cenário de decoração institucional do shopping. Nessa outra imagem, a fachada e toda a entrada da loja, olha só que bacana, é uma loja de esquina dentro de um shopping. E aí, olha, é bem convidativa. No carnaval, né, a gente consegue aí decorar também a nossa loja. É uma época que representa muita alegria, né, muita curtição, então muitas cores, movimento, fica num clima mais festivo. Dia das Mães, mas como algo mais fraternal, angelical. Aqui no caso com corações, com fotos, né, de mães com seus filhos. Então fica muito bonito, fica um clima muito agradável. E Dia dos Namorados. Então a gente tem aqui a utilização de um adesivo nessa vitrine aqui dessa fachada de loja, como também no interior dessa segunda imagem, vários corações, né, que foram colocados ali. Né? Olha só, como que até os produtos e toda a decoração da loja foi trabalhada com a cor vermelha, que remete a amor e, consequentemente, remete a Dia dos Namorados. Então, não só você ir lá e colocar um adesivo, uma imagem ou algo do tipo, mas você trabalhar também seus produtos, seus objetos, seus adornos, os seus adereços, para dar destaque e aquilo conversar, né? Senão vai ficar parecendo uma coisa forçada também, tem que ser natural. Dando sequência à nossa aula sobre exibitécnica, eu preciso trabalhar com vocês agora um ponto, e esse ponto diz respeito ao planograma. E com base nisso eu pergunto, vocês sabem o que é um planograma? Já ouviram falar nessa expressão ou não? Planograma nada mais é do que um esquema desenhado ou computadorizado descrevendo o espaço e a posição usados por um produto numa prateleira.
Então, ele determina o número de faces, a colocação e as quantidades de um produto ou de uma categoria inteira. Não é simplesmente você pegar os seus produtos e abrir a caixa, acabou de chegar, abriu a caixa, começou a colocar os produtos ali na gôndola. E aí, sem pensar, sem planejamento prévio, aonde cada produto fica, para fazer correlações de uso, não surte efeito nenhum. Não se tinha técnicas para você colocar o produto na prateleira. Era simplesmente chegava e colocava ali, né, ia preenchendo ali os espaços vagos dentro de cada prateleira. Mas hoje a gente sabe que isso não é interessante. Aqui eu tenho então um exemplo de um planograma, nesse caso aqui computadorizado, onde a gente consegue ver que foi feito um estudo, né, um planejamento para saber aonde eu vou colocar cada produto do qual eu trabalho. Assim como também, ó, nessa segunda imagem, a gente consegue ver aqui já um estudo mais amplo, né, não apenas de uma única gôndola, mas de um corredor inteiro, né, com todas as seções, com todos os produtos, com todas as faces de cada produto que eu vou trabalhar, inclusive o que vai ser colocado na ponta, no terminal de gôndola. E aí essa imagem logo abaixo é como se estivesse vendo essa ponta de frente. Esses programas que a gente tem disponíveis no mercado, eles auxiliam e muito na hora de você planejar e estudar a organização dos seus produtos nas suas gôndolas. Um ponto importante que a gente tem que pensar é que quando a gente vai trabalhar o planograma, basicamente ele tem que ter 4 pressupostos, que são separação, visibilidade, acessibilidade e disponibilidade. Sobre a separação, dentro da categoria é importante que a organização faça algum sentido. Organizar, por exemplo, por tamanho, por marca, por cor, preço. A gente tem que bater o olho e entender o que está ali, o que está sendo exposto, as opções que a gente tem. Então, tem que ficar de fácil entendimento. Ao bater o olho, você entender, né? Então, para isso, o critério é a separação. Visibilidade. A mercadoria ela precisa estar visível. Quanto mais frentes, é claro que melhor, mais visível esse produto vai ficar, principalmente a uma distância razoável, porque melhor a visibilidade, melhores chances de vendas. Imagina só você colocar o seu produto num lugar muito alto ou extremamente baixo, isso não tem acessibilidade nenhuma, prejudica a venda, prejudica a visibilidade do produto e, consequentemente, a venda. Então, gente, a acessibilidade é extremamente importante porque o cliente ele não gosta de ter que se esforçar para alcançar aquele produto que ele deseja. Ele quer simplesmente ali pegar de uma maneira simples, tranquila, sem esforço nenhum, colocar no carrinho dele e seguir com a compra. Então, se o produto estiver de difícil pega, ele vai desistir ou comprar um produto que está mais acessível. Então, a acessibilidade ela é de extrema importância. E por fim, a disponibilidade. Para uma boa exposição é preciso uma disponibilidade de produto correta e de uma manutenção constante. A importância da gestão de materiais, né, da gestão de estoques, da logística do seu negócio, a ponto de não deixar faltar ou também não comprar em excesso. Né? A gente tem que tentar encontrar ali o equilíbrio. Quando o cliente procurar encontrar o produto, mas também não ter excesso de oferta, para você não ficar ali com muito dinheiro parado, né, no seu estoque e aí, consequentemente, esse produto correr o risco de ficar velho, danificar-se com o tempo, ou pior ainda, né, vencer, né, porque tem produtos que com o tempo perdem a validade. Então, a gente tem que ter um gerenciamento logístico, um gerenciamento de materiais para sempre ter disponíveis os produtos de desejo dos nossos consumidores. Algumas considerações importantes. A primeira, a mercadoria deve estar visível a pelo menos 3 metros de distância. Essa é uma indicação da autora da qual eu me inspiro grande parte do material, que é a Regina Blessa. Ela fala essa questão de 3 metros ao entendimento de ponto de venda de supermercado. Mas assim, por exemplo, uma loja de roupa, sapato, acessórios eletrônicos,
não é exatamente 3 metros, né? Às vezes a loja inteira tem poucos metros. Então, assim, a ideia aqui não é a questão do número, mas do entendimento de que você tem que se afastar um pouco e dar uma olhada para ver se a uma certa distância você está conseguindo ver com clareza, né, o que você está expondo. O segundo item, quando o produto é pequeno, você tem que agrupar mais frentes, porque se ele é pequeno, a visibilidade dele vai ficar prejudicada. Então, a ideia é você colocar mais itens, mais frentes, porque aí ele vai ganhar espaço e ganhando espaço ele ganha visibilidade. Quando o produto apresenta baixo giro, aí você pode usar como uma estratégia mudar ele de lugar. Não se indica muito mudar o produto de lugar, porque cada produto tem o seu ponto natural. Mas é interessante você mudar até o ponto natural desse produto, porque às vezes ele foi colocado num lugar que não está favorecendo as vendas dele. Mas a ideia aqui é não alterar o produto do seu lugar com frequência, porque caso contrário, se você muda ele constantemente, o cliente vai procurar onde ele está acostumado a comprar e não vai achar. Então, aqui é só para aqueles casos que realmente você perceber que o produto não está vendendo, então possivelmente o ponto natural dele não está bacana, não está legal, e aí então é interessante você mudar, tá? E a última observação, produto exposto alto demais ou baixo demais vai desestimular a compra, né? Porque é aquela questão que eu disse para vocês, o cliente ele não quer se esforçar, ele quer facilidade, ele quer praticidade. Então, quanto mais estiver à altura dos olhos, no ponto de pega que a gente fala, é o ideal, ok? Bom, alguns principais pontos que nós temos que observar quando a gente for trabalhar a nossa exibitécnica. Primeiro é a questão da localização. Quanto melhor local de tráfego, maior visibilidade vai ter aquele produto e, consequentemente, quem sabe, vendas. Como que a gente faz o agrupamento dos nossos produtos? Através de gerenciamento por categoria, GC. Posicionamento, a altura para olhar, alcançar e pegar. Então, essa altura de posicionamento do produto vai alterar de acordo com o público. Né? Crianças, por exemplo, a altura e o ponto de pega é diferente de um público adulto. Comunicação, entra a questão da sinalização, não só de onde fica cada coisa no seu lugar, mas também a questão de preços, de ofertas, ok? E por fim, o volume, a questão da quantidade suficiente de cada mercadoria, que é aquilo que eu disse para vocês, não deixar faltar, né, quando o cliente procurar encontrar, e também não ter demais, não ter em excesso, a ponto de perder esse produto, por exemplo, por uma questão meramente de validade daquele item. E aí, com base nisso, a gente tem as áreas negativas dentro do nosso ponto de venda e positivas. O que seriam áreas negativas? São aquelas que a visão fica um pouco prejudicada. Por exemplo, entrada e saída da loja. Ninguém vai parar para ver nada, gente. Está todo mundo entrando e saindo, né? Essa correria que a gente vive, então, assim, entrada e saída de loja é para entrar e é para sair. Não é local de expor produtos. Início e final de gôndola. Quase sempre quando a gente vai entrar num corredor novo, dentro do ponto de venda, a gente está numa certa velocidade um pouco maior, aí a gente vai diminuindo, até que geralmente a gente para ali no meio, para ver mais ou menos o que tem ali naquele corredor, se tem realmente o que eu preciso. Repara para vocês verem, então a gente entra mais rápido, para, depois sai mais rápido. Então, início e final de gôndola é considerado área negativa. Atrás de balcão promocional. É claro, ninguém vai ver o que está atrás da promoção. Todo mundo está interessado no que está lá na promoção, né? Corredores apertados. Aí fica cliente esbarrando em cliente esbarrando em produto. Gente do céu, isso não é legal. Programa sua loja, organiza seu layout, faz todo um planejamento, contrata profissional para isso, para que o cliente ele tenha liberdade, que ele tenha acessibilidade dentro da sua loja. E perto de colunas ou portas de acesso. Então, fica prejudicado porque tem fluxo de pessoas ali, né? Passando o tempo todo, entrando, saindo, então também fica prejudicado. Além disso, atrás de pilhas ou ilhas altas, né? Porque aí o que está atrás ninguém vai ver. Abaixo de 50 centímetros do chão.
A gente não tem o costume de ficar olhando para o chão. Acima de 1,80 m, então assim, a utilização de exposição de produtos nessa altura, 1,80 m, 1,90 m, 2 metros, é mais para aqueles locais que trabalham com atacarejo, né, no sistema de atacado e varejo. Aí é mais utilizado para estoque. Perto do estacionamento de carrinhos, é terrível, porque toda hora tem gente pegando e deixando carrinho, o repositor fazendo isso, então também não é legal. E áreas fora de corredores. Então, a gente tem aí um resumão de pontos assim que não é legal você expor produtos, porque não traz visibilidade. Agora, em contrapartida, a gente tem também áreas positivas. Aí sim, a área positiva é aquela que vai trazer visibilidade, bem mais ao seu produto. Então, por exemplo, parte central das gôndolas, porque é aquilo que eu falei, né? Entra numa certa velocidade, para, depois sai. Então, aquele miolo ali, digamos assim, é o ponto nobre da gôndola. 4 metros depois da entrada da loja, que é aquela questão que você sai já do fluxo de pessoas entrando e saindo, né? Ela entra, chegou, parou, aí ela começou a olhar os produtos. Então, é mais ou menos ali uns 4 metros. Pontas de gôndolas são locais estratégicos de exposição de produtos. A gente também vai conhecer a utilização delas. Ilhas baixas, então é legal porque favorece a questão também da pega do consumidor. Então, corredores largos, para não prejudicar essa questão do cliente dentro da sua loja, né, para ele poder transitar com facilidade. Perto de produtos de alta procura, então quando você quer às vezes escoar um produto que não está sendo muito procurado, é legal você colocar ele perto de um que está sendo muito procurado. Corredores de fluxo obrigatório, como por exemplo, os corredores que ficam às pontas de gôndola, que inicia cada corredor dentro do supermercado, é um corredor de fluxo obrigatório, porque quase sempre ali a gente passa, mas a gente não vai passar em cada corredor, mas ali a gente vai passar. E prateleira na altura dos olhos. Então, são todos esses pontos considerados áreas positivas que devem ser trabalhadas de uma maneira estratégica para favorecer esse clima de compra, né, a exposição do seu produto e, consequentemente, a venda. Pessoal, então essa aula de hoje a gente encerra ela por aqui. Na parte 2 da Exibitécnica, a gente vai conhecer algumas técnicas de exposição de produtos, como essa que eu falei agora há pouco, né, de um produto impulsionar a venda do outro. E temos muitas outras, né? Citei até também a cross merchandising, enfim. Então, nessa próxima aula, na parte 2, a gente vai conhecer essas técnicas de exposição e, na sequência, estou planejando montar aí um vídeo para vocês sobre materiais de ponto de venda. Então, é muito legal como que hoje a gente tem tantos materiais que facilitam na hora de você expor esses produtos no seu ponto de venda, ok? Então é isso. Se gostou, deixa aí um like para mim, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima aula.